Muito bem, estamos de volta com um Bom de Papo, conversando com o professor Moacir dos Santos, o tema de hoje, intolerância. No primeiro bloco, nós ressaltamos muito a intolerância que se vê no mundo, num panorama externo. Vamos trazer para a nossa realidade, vamos trazer para o Brasil, que também vem vivendo uma época de muita intolerância, seja ela na divergência política, seja ela na intolerância de classes, né? Eu queria que o senhor falasse que momento é esse e em que parte da história tivemos esse tipo de confronto de opiniões em que não virou apenas um confronto, um debate. Chegamos ao status até de ódio e também fomentado muito pelas redes sociais. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado a respeito disso, professor. Olha, a intolerância no Brasil atingiu, nos últimos meses, níveis exorbitantes, provavelmente comparáveis apenas ao período pré-golpe de 64, mas intensificadas e que atingem nossas famílias, nossos lares de um modo peculiar, exatamente pelas redes sociais, né? Ou seja, pelo uso que as pessoas hoje fazem da internet, dos recursos disponíveis de comunicação. E isso é extremamente preocupante, porque a divergência e a diferença constituem parte da sociedade e do sistema democrático. É a partir da divergência que se constrói a democracia. Porém, esse processo de amadurecimento não está ocorrendo. O que nós estamos experimentando é um fenômeno mundial, mas com forte impacto no Brasil, é essa extrema polarização. Os grupos se fecham, se encastelam em suas opiniões e até mesmo seus preconceitos, e o debate público não se faz, e o grande prejudicado é a população, são as pessoas que carecem da elaboração de políticas públicas, de soluções mais eficazes para os nossos problemas. Mas eu observo que a intolerância no Brasil, ela é uma intolerância de classe. É uma intolerância que se faz a partir de uma sociedade que tem um grau extremo de desigualdade social. Então, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, num dado momento, durante a presidência dele, colocou que o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. De fato, o Brasil é um país injusto e nenhum historiador, sociólogo ou político bem informado vai discordar disso. É uma avaliação pluripartidária que todos vão ter. É um fato. E a partir dos últimos anos, nós tivemos um processo mínimo de redistribuição de renda, dado programas sociais como o Bolsa Família, mas também o ganho do salário mínimo, né? O ganho real que o salário mínimo experimentou nos últimos anos. Porém, ainda é um país muito carente em termos de políticas públicas com qualidade, transporte, saúde, educação e de políticas mais efetivas da redução das diferenças, principalmente econômicas. Então, a gente tem um país em que 70% da renda, aproximadamente, é renda do capital e 30%, 35% é renda que vem do trabalho. As sociedades que mais lograram desenvolvimento humano até o momento são aquelas que têm exatamente uma proporção inversa. 30% de renda de capital e 70%, 65% da renda do trabalho. Na medida em que grupos mais fragilizados alcançaram algum tipo de benefício com as políticas públicas nos últimos anos, nós temos aí uma insatisfação, dada a incapacidade do Estado de elaborar políticas mais inclusivas de parcelas mais amplas da população. E, ao mesmo tempo, há, de fato, uma frustração e uma indignação contra os escândalos de corrupção que estão presentes todos os dias no noticiário, envolvendo diversas forças políticas. Evidentemente, é necessário que as investigações se façam, não é possível estabelecer condenações, condenar qualquer pessoa, grupo ou partido de antemão antes das investigações serem realizadas. Mas a serenidade do debate político necessária à construção de mecanismos que vão tornar as relações políticas, econômicas e sociais mais igualitárias e mais transparentes não se dá. Perdeu-se a mão, professor, porque a discussão, o debate político, nós tivemos um hiato aí de mais de 20 anos com a ditadura militar e não se permitia a discussão, o debate num bom tom, de maneira elucidativa, da política. E, no entanto, de anos para cá, nós vimos entre as pessoas da mesma família uma discussão até um pouco mais ácida, um pouco mais áspera. Será que é a falta da prática do debate, da discussão política, que não permeava o dia a dia do brasileiro? Olha, a falta da prática... E de repente veio e perdeu-se a mão, por isso que eu disse,
perdeu-se o controle. Aí tem o coxinha e tem o mortadela. Depois surgiu a coxinha de mortadela. Quer dizer, perdeu-se completamente o controle e a coisa começou a dar uma descambada? Penso que a falta de tradição de debate político em função do golpe de 64 tem um peso. Com certeza isso gerou um hiato na formação de novas lideranças. Eu não falo apenas de lideranças que vão disputar processos político-eleitorais, mas lideranças no sentido de estabelecer processos de mediação e discussão nos diversos níveis. A família, o bairro, a escola, enfim, o clube onde as pessoas se congregam. Mas essa polarização também, ela é bastante preocupante porque as pessoas têm recorrido a metáforas e a imagens que são da época da Guerra Fria. Né? Então nós temos de um lado a ideia de que toda a defesa e toda a proposta de reforma social é algo que vai levar a um comunismo radical. Sim. Por outro lado, a ideia de racionalizar o funcionamento das entidades públicas, das empresas públicas, do espaço público, é visto como algo que é contra o interesse da população. Obviamente, há uma diversidade de aportes, de ideias e projetos e propostas em relação tanto às questões socioeconômicas quanto à melhor eficiência, melhor administração do setor público. Porém, esse debate não avança e se coloca nesses termos, como você coloca, exatamente por conta de uma radicalização que nega a dignidade a quem pensa diferente, nega a razoabilidade do diálogo com quem é divergente. Então essa é uma marca dos últimos tempos, mas eu observo que está muito presente no nosso país, mas em outros países também. Por quê? O espaço digital coloca uma possibilidade de radicalização que outros espaços não contêm. Ou seja, num espaço como esse em que nós estamos, a conversa é o único caminho viável. E para haver conversa é preciso respeito, é preciso troca, é preciso conhecer o argumento do outro para poder debater. O que nós temos, especialmente nas redes sociais digitais, é exatamente uma radicalização, porque ali não se considera o divergente... É o pequenês atrás da grade. Sim, é o pequenês atrás da grade. Né? O divergente não é visto como digno de consideração, é o inimigo a ser abatido. Então, nós temos de um lado a nossa falta de tradição, de debate público, de democracia, que foi agravada pelo golpe de 64, mas há também uma radicalização propiciada pela própria configuração das redes sociais digitais. E isso se soma a uma desigualdade socioeconômica que é histórica e que, em muitos setores da sociedade, é vista como um valor. Nós podemos observar que no nosso país, o ter, o mostrar, possuir bens, ostentar riquezas, é vista como um valor. Nós podemos observar que o presidente afastado da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, ele tem sido alvo de forte contestação e investigação porque ostentou um estilo de vida incompatível com seus rendimentos enquanto deputado. Tudo isso está sob investigação. Mas eu quero chamar a atenção ao fato de que a maneira como ele mostrou ser bem-sucedido na vida foi o quê? Pelas viagens, pelo consumo, pelo possuir bens. Não é exclusivo dele, é exclusivo de boa parte da elite brasileira, seja envolvido em situações como ele aparentemente está envolvido, seja pessoas que têm de fato uma vida lícita, recursos lícitos. Ou seja, a menor desigualdade, relações mais equânimes, mais oportunidades não são bem vistas no nosso país. No nosso país, o sucesso é medido exatamente por conseguir afirmar a diferença em relação ao restante das pessoas. Muito bom. Mais um rápido intervalo, voltamos na sequência com o professor Moacir dos Santos falando sobre a intolerância aqui na TV Câmara.